tarde a todos. Damos início agora à nossa 134ª reunião de estudos do conceito Rosa Cruz e Cosmos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Estudaremos hoje, dia 16 de abril de 2023, as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 1, a região química do mundo físico. Iniciaremos a nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que nós possamos servir-te melhor a cada dia em paz. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis a Ti, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Iniciaremos agora, então, a leitura do primeiro capítulo, a região química do mundo físico. A região química do mundo físico, segundo os ensinamentos Rosa Cruzes, o universo divide-se em 7 diferentes mundos, ou estados de matéria, a saber, mundo de Deus, mundo dos espíritos virginais, mundo do espírito de vida, mundo do espírito de vida, mundo do pensamento, mundo do desejo, mundo físico. Essa divisão não é arbitrária, mas necessária, porque a substância de cada um desses mundos está sujeita às leis que são praticamente inoperantes nos outros. Por exemplo, no mundo físico, a matéria está sujeita à gravidade, à contração e expansão. No mundo do desejo não existem frio nem calor, e as formas levitam tão facilmente como gravitam. Distância e tempo são fatores predominantes no mundo físico, mas quase inexistentes no mundo do desejo. A matéria desses mundos varia em densidade também, sendo o mundo físico o mais denso dos 7. Cada mundo subdivide-se em 7 regiões ou subdivisões de matéria. No mundo físico, os sólidos, os líquidos e os gases formam as 3 subdivisões mais densas, e as 4 restantes são constituídas por éteres de densidades variadas. Nos outros mundos são necessárias subdivisões idênticas, porque a densidade da matéria de que são compostos não é uniforme. Há ainda 2 distinções a fazer. As 3 subdivisões densas no mundo físico, sólidos, líquidos e gases, constituem o que se chama de região química. A substância dessa região é a base de todas as formas densas. O éter também é matéria física, não é homogêneo, como a ciência material afirma, mas existe em 4 estados diferentes. Constitui o meio de ingresso para o espírito vivificante, o qual infunde vitalidade às formas da região química. Essas 4 subdivisões mais sutis ou etéricas do mundo físico constituem o que se conhece por região etérica. No mundo do pensamento, as 3 subdivisões superiores são a base do pensamento abstrato. Daí, o conjunto ser chamado região do pensamento abstrato. As 4 subdivisões mais densas suprem a matéria mental, com a qual incorporamos e concretizamos nossas ideias, sendo, portanto, denominadas de região do pensamento concreto. A cuidadosa consideração dada pelo ocultista àquilo que caracteriza o mundo físico poderia parecer supérflua, não fosse o fato dele encarar as coisas sob um ponto de vista amplamente diferente daquele do materialista. Esse reconhece apenas 3 estados
estados de matéria, sólido, líquido e gás. Tais matérias são todas químicas, já que derivam dos componentes químicos da Terra. Dessa matéria química constituíram-se todas as formas, mineral, vegetal, animal e humana. Daí serem esses corpos tão químicos como as substâncias assim comumente chamadas. Portanto, quer consideremos a montanha, quer a nuvem que envolve o seu topo, a seiva da planta ou o sangue do animal, a teia de aranha, a asa da borboleta ou os ossos do elefante, o ar que respiramos ou a água que bebemos, tudo é composto da mesma substância química. O que determina, pois, a conformação dessa substância básica nas múltiplas variedades de forma que observamos ao nosso redor é o Espírito Universal Uno, expressando-se a si próprio no mundo visível sob a forma de 4 grandes correntes de vida, em variados graus de desenvolvimento. Esse quádruplo impulso espiritual modela a matéria química da Terra na variedade de formas dos 4 reinos, mineral, vegetal, animal e humano. Quando uma forma serviu ao seu propósito como veículo de expressão para as 3 correntes superiores de vida, as formas químicas desintegram essa forma. Então, a matéria pode voltar ao estado primordial, ficando assim em disponibilidade para a constituição de novas formas. Consequentemente, o espírito ou vida que modela a forma numa expressão de si mesmo é tão estranho ao material que usa como o carpinteiro é estranho e pessoalmente independente da casa que constrói para sua habitação. Com todas as formas minerais, vegetal, animal e humana são químicas, logicamente deverão ser tão mortas e desprovidas de sensação como a matéria química no seu estado primitivo. Os Rosacruzes afirmam que sim. Alguns cientistas sustentam haver sensação em toda a matéria, viva ou morta, pertencentes a quaisquer dos 4 reinos. Nessa afirmação, incluem até como capazes de sentir as substâncias ordinariamente classificadas como minerais. E, como prova, apresentam diagramas com curvas de energia obtidas em experiências. Para outra classe de pesquisadores, a sensação não existe nem mesmo no corpo humano, excetuando o cérebro, que é a própria sede da sensação. Assim, dizem, se ferimos um dedo, é o cérebro e não o dedo que sente a dor. Dessa maneira, nesse como em outros pontos, a casa da ciência está dividida contra si mesma. A posição de cada oponente é parcialmente correta, dependendo do que se entenda por sensação. Se significar uma simples resposta aos impactos, tal como o rebote de uma bola de borracha tirada ao chão, é exato atribuir-se sensação ao mineral, à planta e aos tecidos animais. Contudo, se querem significar prazer e dor, amor e ódio, alegria e tristeza, seria absurdo atribuí-los às formas inferiores de vida, a um tecido orgânico solto, aos minerais em seu estado natural, ou mesmo ao cérebro, porque tais sentimentos são expressões do espírito imortal autoconsciente. Já o cérebro é apenas o teclado do magnífico instrumento em que o espírito humano executa a sinfonia de sua vida, da mesma forma que um músico se expressa em seu violino. Assim como há pessoas que são absolutamente incapazes de compreender a existência de mundos superiores, outras há que, tendo se relacionado com tais
reinos apenas superficialmente, habituam-se a menosprezar o mundo físico. Semelhante atitude é tão errônea quanto a do materialista. Os grandes e sábios seres que executam a vontade e os planos de Deus colocaram-nos nesse mundo físico para aprendermos grandes e importantíssimas lições que só nestas condições seria possível aprender. É nosso dever, portanto, empregar o conhecimento que tenhamos dos mundos superiores para aprender o melhor possível as lições que este mundo material tem para nos ensinar. Em certo sentido, o mundo físico é uma espécie de escola modelo ou um laboratório experimental, onde se aprende a trabalhar corretamente nos outros mundos. Conheçamos ou não a sua existência, o que prova a grande sabedoria dos criadores do plano. Se apenas conhecêssemos os mundos superiores, cometeríamos muitos erros que só se revelariam quando as condições físicas fossem utilizadas como critério. Para ilustrar, imaginemos o caso de um inventor que idealiza uma máquina. Primeiro, ele a constrói em pensamento, mentalmente, ele a vê completa e realizando com perfeição o trabalho para o qual foi planejada. Em seguida, ele a desenha e, ao fazê-lo, possivelmente julga necessária alguma o desenho dá-se por satisfeito ao ver sua ideia praticável, passa então a construir a máquina com o material apropriado. Agora, é quase certo haver necessidade de novas modificações antes que a máquina funcione como se pretendia. Pode ainda ser necessário modificá-la totalmente ou até mesmo concluir-se que o modelo, em seu todo e como se apresenta, seja completamente inútil. Deva ser rejeitado e um novo plano precise ser elaborado. Contudo, observe o seguinte, porque isto é importante. A nova ideia ou plano será reformulada para eliminar os defeitos da máquina primitiva. Se não fosse construída uma máquina material que evidenciasse os defeitos da primeira ideia, uma segunda e correta ideia não poderia ser formulada. Isto se aplica igualmente a todas as condições da vida, sociais, comerciais e filantrópicas. Muitos projetos parecendo excelentes a quem os concebe e continuando a parecer bons quando trasladados para o papel, ao serem experimentados na prática, frequentemente falham. Isto, porém, não deve desanimar-nos. É certo que aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos êxitos. Devemos, pois, contemplar o mundo físico através da luz apropriada, considerá-lo uma valiosa escola de experiências, onde aprendemos lições da mais alta importância. Bom, pessoal, então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse capítulo, vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre os mundos. A gente já viu aí na leitura, onde destacaremos o primeiro termo Rosa Cruz, ou seja, mundo. O universo divide-se em 7 diferentes mundos. Como podemos ver aí, ó. Aí, na sequência, vem a pergunta, né? Na terminologia Rosa Cruz, o que é mundo? São estados de consciência, né, que a gente vai alcançando à medida que a gente vai evoluindo. Isso aí. Perfeito. Muito obrigado.
São os estados de consciência que a gente vai alcançando aí à medida que a gente vai evoluindo, né? Aí, na evolução, ou perdão, na involução, é dito, né, a gente sabe aí, que é de onde a gente veio, né? Ou seja, do Pai, e agora a gente está descendo. E a evolução, de outro modo, é para onde vamos, ou seja, de retorno ao Pai. Certo? Falando um pouquinho aí, então, e entrando justamente nos mundos, né? O primeiro mundo, que é o mundo de Deus, né? O mundo do nosso Criador, onde está o mais elevado iniciado dos senhores da mente. O ser que exerce o aspecto Pai, vontade, é o primeiro aspecto de Deus. O segundo mundo, o mundo dos espíritos virginais, é de onde originamos. É o nosso verdadeiro lar, de onde nós viemos e para onde voltaremos. O mundo do espírito de vida é o mundo onde vive o arcanjo Cristo, o mais elevado iniciado dos arcanjos. O ser que serve o aspecto filho, amor, sabedoria, que é o segundo aspecto de Deus. O espírito de vida. Onde é o espírito de vida? É o mundo onde expressamos o nosso mais elevado aspecto espiritual por meio dos veículos do espírito de vida. Já falei aqui sobre o quarto mundo, vou passar por ele. O quinto mundo, o mundo do pensamento, é o mundo onde buscamos um material para criarmos as nossas ideias e conclusões, e assim elaborarmos os nossos pensamentos formas. Compreende as 3 regiões de substâncias mais sutis. É de onde criamos as nossas ideias e conclusões. É onde nós, o ego, funcionamos, e a partir daqui trabalhamos nas regiões e nos mundos que veremos a seguir. É também um mundo em que o anjo Jeová, o mais elevado estado dos anjos, vive. O ser que exerce o aspecto do Espírito Santo movimenta o terceiro aspecto de Deus. A região do pensamento concreto compreende as 4 regiões mais densas. Suprem a matéria mental, com a qual incorporamos e concretizamos nossas ideias. É onde são formados os nossos pensamentos formas. A nossa mente é formada por substância da região do pensamento concreto. O mundo do desejo, onde se concretizam os desejos, as emoções e os sentimentos. É onde formamos os nossos desejos, os nossos sentimentos, as emoções, que nos dá impulso à ação. Temos um veículo formado com a matéria desse mundo, que é o corpo de desejos. É o mundo em que tudo está em movimento constante. Esse mundo não existe tempo nem a distância. Não existe frio nem calor. Lá as formas levitam tanto quanto gravitam. Agora vamos destacar aí mais o termo Rosa Cruz, que é justamente o mundo físico, ou seja, o 7º mundo. Nosso papel nesse atual esquema de evolução é conquistar e aprender a criar a partir da região química do mundo físico. Ou seja, o baluarte da nossa evolução é aqui, nesse mundo. Vivemos hoje no grupo D, que é o nosso esquema de evolução, que é a região química do mundo denso. O mundo físico é o mundo dos efeitos. As causas são escondidas na nossa vista, embora estejam mais próximas do que nossas mãos aos pés. A força que está no nosso redor é invisível e vista apenas pelos efeitos que produz.
No mundo físico, a matéria está sujeita à gravidade, à construção e à expansão, contração. A lei que rege a matéria da região química é a da inércia, ou seja, a tendência a permanecer em status quo. O mundo físico se divide em duas regiões, química e etérica, que subdividem-se em 7 regiões, ou estados diferentes de matéria. A região química são as 3 subdivisões densas do mundo físico. É o reino das formas. Os materiais das regiões químicas são empregados para construir todas as formas físicas. Aproveitando esse assunto, então, a gente também vai ver o próximo termo Rosa Cruz, que é vida e forma. A forma cristalizada e inerte é a expressão negativa do espírito. A vida é a manifestação positiva do espírito. Ela se reveste na forma a fim de adquirir a consciência. Quando uma forma serviu ao seu propósito como veículo de expressão para as 3 correntes superiores de vida, as forças químicas desintegram essa forma. Então, a matéria pode voltar ao estado primordial, ficando assim em disponibilidade para a constituição de novas formas. Agora vamos definir os termos Rosa Cruz, que são os 2 corpos que utilizamos para funcionar nesse mundo físico: o corpo denso e o corpo vital. Possuímos um corpo denso para a região química, um corpo vital para a região etérica. Devemos aprender a espiritualizar nossos corpos através dos diversos renascimentos. Vem aqui uma pergunta. Somente estando encarnado é que temos a oportunidade de nos desenvolvermos espiritualmente? Sim. Acho que é o baluarte, né? A evolução. E se estamos renascidos como agora, estamos na fase de aprender e crescer espiritualmente. Porque quando estamos vivendo nos mundos espirituais, que ocorre? A gente só está assimilando, incorporando o que aprendeu aqui nessa vida, na última vida, né? Isso é importante, isso é muito importante, porque para acabar com aquela falácia de que uma pessoa que morre, de repente ela vira um curador, ela vira um santo. Tem muitas linhas aí de desenvolvimento espiritual que fala assim, foi curada pelo irmão fulano. Então, o irmão fulano aqui na Terra, ele não era nada, ele era uma pessoa qualquer, né? Tem capacidade de cura só porque morreu. Né? Muito importante. A gente se desenvolve aqui. Então, se a gente é curador aqui, a gente vai ser curador quando passa do lado de lá. Se a gente é tranqueiro aqui, a gente será tranqueira quando passa do lado de lá. Né? Vai evocar justamente isso. A gente se desenvolve aqui. Então, o que nós somos aqui, nós somos lá. Isso é importantíssimo, porque acaba com muita falácia. Muitas das coisas que a gente ouve por aí, sabe? Falei com fulano vai curar o Beltrano. Não vai curar o Beltrano, não pode curar o Beltrano. Entendeu? Se ele fosse curar o Beltrano, não falaria para você. Né? Porque, por exemplo, você, como um auxiliar invisível, conscientemente por todos os mundos, o auxiliar invisível ele pode, tranquilamente, estando até após a morte, né? Já que ele passou direto lá para o segundo céu, ele pode se destacar para fazer algum trabalho de cura aqui. Mas jamais ele queria falaria assim, olha, eu sou auxiliar invisível, vou curar lá a Magali, beleza? Aí ela vai lá assim, Magali, então, eu falei fulano vai curar. É uma coisa assim que você olha e fala, não tem lógica, não tem.
pedindo ajuda para quem passou. Você não sabe o estágio em que a pessoa está e você fica aprendendo ela aqui e atrapalhando, porque se a gente vai para o purgatório para reviver o que a gente não fez de bom e resgatar isso, enfim, incorporar isso, né? Depois a gente vai repassar o que a gente fez de bom e só depois a gente vai para o primeiro céu. A gente está trabalhando todo este processo. Complemento que você falou. Se você tiver alguma pessoa muito próxima sua que morreu, e você fala assim, ela está aqui me protegendo, você tem que rezar para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, ela está apegada à terra, ela não foi por fora. E ela vai sofrer muito, e vai tardar muito a evolução dela. Você tem que fazer oração para ela ir para o purgatório, para seguir a luz. Entendeu? Quanto antes. Exatamente. Vendo aquela luz lá, vai naquela luz lá, vai embora. Quanto antes. E não ficar, ai, fulano morreu, mas está me protegendo. Eu sinto a presença dele aqui. Você está atrasando a vida desse irmão, dessa irmã. Está piorando a situação dele. E muitas vezes ele não vai mesmo. Porque ele ainda nem sabe, às vezes. Não, e o fato de estar sofrendo, a outra pessoa, uma pessoa que faleceu, lembra? Sim. Lembra que o Marcelo fala? Quando você falece, há uma expansão de consciência. Você sente muito mais no processo. E você está com desejos. Imagina, você está com desejos a plena carga, sem o corpo denso e o corpo vital. Você está super sensível para o bem e para o mal. Muito mais para o mal do que para o bem. E esse negócio dela ficar, não poder ir embora por causa da sua culpa, é mal, não é bem. É mal para você e mal para ela. Então você tem que fazer uma oração para ela, que irmão, irmã, siga o caminho. Vá. Né? Vá com Deus, mas vai. Não fica. A gente pode dizer assim que se não é assim, né, se não é aqui, frustra-se. Inclusive o esquema de evolução. Né? Porque não teria nenhum propósito da existência do esquema de evolução. Se a gente fosse humanizar, é isso. Vocês lembram daquela série o Ghost Whisper? Nossa, excelente. Quanto trabalho que ela fez por causa disso? Fazer a pessoa entender que não tem nada a ver. Ela não Os apegados que estavam. Tem mais uma coisa, gente. Quando você chega ao grau da Terra, você se liberta da hora de nascimento novos. Ou seja, precisa renascer como criança, todo o processo e tal. Mas todos os adeptos, eles continuam trabalhando aqui. Entendeu? Por quê? Porque eles continuam trabalhando aqui. Porque o fato de se libertar da representação dos mortos não quer dizer necessariamente que ela aprendeu tudo que tinha que aprender. E mais do que isso, a certeza absoluta de quão é difícil chegar lá faz com que essa pessoa, por misericórdia e compaixão, renasça aqui. Só que ela não precisa renascer como criança, ela já renasce com o corpo que precisa para fazer a missão que ele precisa. Não precisa ficar encarnado o tempo de vida. Exatamente. Você perder esse tempo que nós perdemos, né? A gente perde um tempo até os 28 anos de idade para a gente saber o que nós somos. Né? Sendo que a grande maioria passa os 28, chega aos 40, 50 ainda não sabe. Vai embora e não sabe o que é, né? Mas na teoria ou no processo ideal, a partir dos 28 anos, você está com tudo pronto para dizer o que você é. Né? Então, 28 anos já veio pelo olhar. Certo? 28 anos já foi. Se você vai morrer com 80, você já tem ali, quando está em 52 anos. Né? Então, é complicado. Isso que é importante, sabe? 25%. Tudo é muito importante. Não brincou de autorama quando é criança, Esquece. vai brincar quando é adulto. Ok. Bom, então, se dando seguimento aí, né? Tem um outro termo aí, Rosa Cruz, para a gente ver, né? E assim, como que a gente define esse termo que é reinos? Né? São as correntes de vida em evolução, é isso? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Reino e onda de vida são sinônimos? Depende do contexto. Tá? Contexto de, como ele botou ali, correntes de vida e evolução, aí são sinônimos.
Ah, tá bom. Agora, outros pontos não são sinônimos. Tá. Por exemplo, você tem 4 reinos que nos interessam. Mas você tem muito mais um nível. A onda de vida do espírito da natureza. Não é um reino. É uma onda de vida, não é um reino. Ah, legal. Né? Então, tem que fazer isso. Quer dizer, tipo assim, né? Toda onda de vida, todo reino é uma onda de vida, mas nem toda onda de vida é um reino. Legal. O que interessa para a gente, que a gente está estudando, são os 4, né? Porque eu fiquei com essa dúvida. Tem muitos aqui abaixo. São os 4 reis, são 4 reinos. Porém, a gente Ah, sabe da vida. sua vida que fazem parte e integram todo o contexto dos 4 reinos. Por exemplo, não é comum você falar de reino angélico, reino arcangélico, Você fala reino onda, céu, tá falar certo. mas os 4 ondas que a gente trabalha com ela, né, a mineral, Há 4 reinos que a gente trabalha. são 4 reinos. Tem 4. Esses são reinos. São os 4 que estão em processo de Interados conosco. Os são interados conosco. Nos elementais, então, eles são ondas. Uma onda que também não interage. Não, eu sou uma onda de vida, mas não é um reino. Não é um reino. Eles estão aproveitando o momento para evoluir. Em paralelo conosco. Não tem Interage. nada a ver uma coisa com outra. Interage com a gente, mas não no esquema de evolução. Isso. Os 4 reinos interagem sistematicamente, né? Saturno, Solar, Marte. Eles vêm progredindo com a gente. Nós vamos ver aí na frente os 4 reinos, né? Aqui a gente está só justamente que é a pergunta que a Isabel fez, né? A gente está para definir, né? Ou seja, são as correntes de evolução, né? Os reinos inferiores atuam como trampolins para os superiores. Isso é muito importante. A hora que a gente se der conta da magnificência que isso a gente vai ver de uma outra forma, né? Porque o reino mineral, ele não existiria, o mineral não existisse. Se não existisse o reino mineral, o reino vegetal seria uma impossibilidade de existência, né? Mesmo porque, se a gente for ver, os vegetais, eles dependem do quê? Da vida, do remédio, não é isso? O superior deve ao inferior uma dívida de gratidão. Esse respeito. Assim como nós dependemos do vegetal no nosso caso. E a forma de repor essa dívida, ou seja, de pagar, é através do quê? Do serviço. Não é isso? Verdade. Assim, a onda de vida humana, que agora maltrata os animais, terá que ajudá-los a alcançar o máximo na escola da evolução. Será os seus guardiões, que deverá ajudá-lo a crescer e a propagar a vida da qual agora os privamos. Uma vez definido o termo rosa para os reinos, vamos definir agora um outro termo, que é a região química. A região química, a gente reconhece aqui 3 estados de matéria: os sólidos, os líquidos e os gases. Tais matérias são todas químicas, já que derivam dos componentes químicos da Terra. Dessa matéria química construíram-se todas as formas: mineral, vegetal, animal e humano. Qualquer coisa que aconteça no mundo físico é refletida em todos os outros reinos da natureza. Na região química, 4 ondas de vida estão evolucionando aqui. Quais sejam? As 4 que a gente mencionou. Os minerais, né? Que é a onda de vida que começou a sua evolução no período terrestre. E chegaram a ser humanos no período de vulcano. Os vegetais,
É a onda de vida que começou a sua evolução no período lunar. É isso? E chegaram a ser humanos no período de Vênus. A laranja vai ser um ser humano de Vênus. Laranjeira, desculpa. O animal, a onda de vida animal, ela começou sua atividade no princípio do período solar. Como minerais, eles chegarão a ser humano no período de Júpiter. Por fim, a quarta, a onda de vida humana começou a sua evolução no período de Saturno e atingiu o estágio humano como conhecemos hoje, qual período? Terrestre. É isso? Na descida ou na subida? No final da descida, antes do começo da subida. Essa definição é técnica. É só para quem conhece o assunto, quem leu pela parte. Mas legal. Tá certo. Bom, tem aí outro termo Rosa Cruz, qual seja esquema de evolução. Tá? A gente cansou de ver, né? Bom, então como definimos o esquema de evolução? Pergunta. Bem fácil de ser respondida, não é isso? Isso, que é a peregrinação nossa, né? Espíritos visionários. Peregrinação nossa. Pelos sete mundos. Ou status de matéria. Aí, do físico, do desejo, do pensamento, do espírito de vida e do espírito divino, como está aqui, ó. É isso? É o que a gente estuda aí há anos, né? Certo? Em 7 grandes períodos de manifestação, quais sejam? Saturno, solar, lunar, terrestre, Júpiter, Vênus e Plutão. E durante essa peregrinação, o espírito virginal ou vida evolucionante torna-se primeiro que um ser humano. E depois, Um Deus. ou seja, do pai Vênus, vamos ver mais isso aí mais Nossa à origem é frente. divina. Então, vamos destacar aí agora os outros dois termos Rosa Cruz. Quais são? Evolução e evolução. Ou seja, por meio da parte desse esquema de evolução, que chamamos de involução, nós, os espíritos originais, descemos até a matéria, por meio da cristalização dos nossos veículos, transformando-os em cósmos. É a parte do esquema de evolução onde obtemos e construímos inconscientemente e sob a orientação das hierarquias criadoras os nossos veículos, ou seja, corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e a mente. Vai desde o período de Saturno até a metade do período terrestre. É isso? Por meio desse esquema de evolução chamada de evolução, nós, os espíritos virginais, nos libertamos da matéria por meio do quê? Espiritualização dos corpos e conversão deles em almas. É a parte do esquema da evolução onde aperfeiçoamos nossos veículos. Quais são? Corpo denso, corpo vital, corpo desejo e mente. Expandimos a nossa consciência a partir da atual consciência de vigília nos 5 mundos. Vai a metade do período terrestre até o período de Plutão. Vamos agora detalhar um pouco mais aí o termo Rosa Cruz, involução. O ser humano desceu mais profundamente na matéria. Seu primeiro corpo etéreo formou o esqueleto interno que se tornou sólido.
perdeu também gradativamente a visão espiritual que possuía nas épocas anteriores. Era necessário, porém, que despertasse completamente para a grande importância dessa existência concreta, a fim de que pudesse aprender tudo o que ela podia ensinar. Foi privado da recordação da existência espiritual superior para que conseguisse aproveitar ao máximo da existência física concreta. Já alcançamos o nadir da materialidade, o ponto mais denso da região química do mundo físico. Já cumprimos a nossa missão de pesquisa nos mundos suprafísicos, para essa parte do mundo físico, que era conhecer, dominar e conquistar tudo o que pudéssemos nessa região química do mundo físico. Alcançar o ponto mais denso que a nossa onda de vida, os espíritos virginais deveriam alcançar, no nadir da maternidade, a fim de poder conhecer como seremos como seres separados. Estar consciente de que cada um é um indivíduo separado, que possui poderes e capacidades individuais. Exercer nossa capacidade criadora, divina, nos materiais da região química do mundo físico, que são os materiais do reino mineral. O próximo que a gente vai falar, em termos da terminologia Rosa Cruz, é a evolução. Uma vez conquistado, dominado e aprendido a trabalhar conscientemente com o material químico da região química do mundo físico, devemos partir para a região etérica do mundo físico. Por isso, devemos nos desapegar de tudo que tenha a conotação de posse material, de egoísmo, de ignorância, de preguiça, de desperdício de foco nesse mundo ou nessa região química do mundo. Agora é tempo de voltar para o Pai, ou seja, é a evolução. Esse tempo foi anunciado por Cristo, nosso único mestre e salvador, há mais de 2000 anos atrás. E temos de esforçarmos e aprender a desapegar de todas as posses individuais, sejam materiais, emocionais, sentimentais, que nos aprisionam aqui na região química do mundo físico. A plantar a semente da fraternidade, reconhecendo que, apesar de nossa individualidade, somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai e que temos um plano único a cumprir. A preparar o novo corpo para essa próxima etapa, corpo esse que é formado da região, ou melhor, da quinta essência de todo o serviço desinteressado que prestamos e que é conhecido como corpo-alma. Então percebemos que, ao detalhar aí a terminologia Rosa Cruz evolução, percebemos que há uma volta, ou seja, um retorno. E isso nos ajuda a definir o termo Rosa Cruz, que é o próximo: voltar para o Pai. E aí, a pergunta: o que significa voltar para o Pai? Nós vamos começar o nosso processo de subida pelos mundos de onde nós viemos. Então, a gente vai ampliando a nossa consciência, o nosso estado de consciência, e vamos retornando e tendo consciência de novo de coisas que fomos, dos mundos que fomos perdendo, né? Dos mundos invisíveis. Dar essa volta ao Pai, ele faz jus aquela frase que fala assim: a descida todo santo ajuda. Para a gente chegar no ponto que nós chegamos, nós tivemos todas as hierarquias trabalhando. Para nós, em nós, sobre nós, e empurrando a gente para cá, no bom sentido, né? E ainda assim nós relutamos. Mas ainda assim nós lutamos com as pessoas atrasadas. Agora, para subir, é por conta e risco nosso. A partir do momento que nós adquirimos a individualidade, as hierarquias criaturas que antigamente eram responsáveis, elas viraram amigas. São mais orientadoras, nem líderes, nem nada. Elas são amigas, elas são certas no caminho. Então, se você olhar certo, você
sabe para onde você vai, agora você tem que ir. Não é ela que vai empurrar. Por isso que toda e qualquer escola ou qualquer movimento que tenha como líder uma pessoa, ou guru, ou instrutor, ou nome que valha, não funciona nessa volta ao pai. A volta ao pai é cada um por si. Todos juntos, né? Cada um por si. E não ficar, né, esperando que alguém, ou na aba daquela pessoa lá vai, eu vou junto. Não, não vai junto. Você vai junto é para baixo. Não vai, porque a volta ao pai é você. Você que fala que a evolução é individual. Vamos evoluir todos juntos, mas cada um sozinho. Não adianta chegar aqui, vamos lá, você dá a mãozinha aqui, nós dois aí, né? Ah, vamos todo mundo aqui, vamos todo mundo abraçado aqui. Não funciona. Vai todo mundo para lá. Não sustenta, né? Não, porque não é regra. Não é regra. Você tem que reduzir a gravidade. Na hora que você faz isso, você aumenta a gravidade. Tem que reduzir a gravidade. Tem que superar. E acho que é bom ressaltar que o mundo também está evoluindo. Então, aí vai ficando também cada vez mais difícil. Quanto mais a gente se apega ao material, quanto mais vai ficando ainda, a gente também não vai tendo espaço mais aqui. Então, a gente fica um ser nem desse mundo e nem do outro mundo, vamos dizer. A gente vai tendo ainda que pôr mais, quanto mais a gente se atrasa, mais esforço a gente tem que pôr. Né? Piora a situação. Você veja que o oxigênio está ficando cada vez mais rarefeito. Falta ciência. A própria mudança Está dizendo que o oxigênio daqui a um tempo acaba, não tem mais oxigênio. Então, se você tiver um corpo alto e não dependa do oxigênio, depende do éter, porque está reduzindo o oxigênio, está cada vez mais descendo do éter. Se você tiver um corpo que dependa do éter e não do oxigênio, você volta ao pai. Mas se você não tiver, você não volta ao pai. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas a era pai vai estar próxima, quando eu vou entrar na... Não, você não vai, você só vai entrar na casa se você tiver um corpo apropriado na Aquário. Porque a era Aquário pode aparecer e o seu corpo apropriado, você não está na era Aquário, está na era de peixes. Eu acho que aí tem uma coisa que sempre, para eu poder entender o quanto isso era verdadeiro, eu volto lá na era de Arca de Noé, na época que a gente começou a migrar das regiões mais úmidas, porque foi acabando a água, vamos dizer, né? E a gente teve que construir um pulmão para conseguir respirar o ar. Então, esse mesmo que a gente diz na religião, né? Acabou o mundo, né? Na realidade, a gente não conseguia mais viver naquele mundo se a gente não tivesse construído o pulmão. É o mesmo processo que nós estamos passando agora. Né? Então, só fazendo essa referência, que é a forma como eu consigo dizer assim, pô, já aconteceu, então agora nós estamos falando que vai acontecer num outro estágio de evolução. E olha, demais, essa pode ser a nosso último renascimento, antes do próximo. Antes de precisar do corpo alto. O próximo renascimento, a gente não tiver o corpo alto, a gente vai dar. É interessante, né? Porque a gente falou da evolução, e a gente está falando agora da evolução. A evolução, do Pai viemos, e agora o Pai voltaremos. Se nós viemos do Pai e descemos, ou seja, dos mundos suprafísicos para o mundo químico, mundo físico, para a gente subir, o que a gente precisa? Espiritualizar os veículos. Espiritualizar os veículos. Se a gente colocar isso de uma maneira no nosso mundo físico, elucidando isso através do nosso mundo físico, quando um avião vai subir, ou quando se projeta um avião, ele precisa de materiais o mais leve possível. Ou seja, precisa eliminar peso. Da mesma maneira é o trabalho nosso. A gente precisa eliminar toda a nossa, as impurezas, nossos sujeiros, nossos pesos que a gente carrega, que a gente já falou aqui um pouco atrás aqui na própria lição. Esse é o ponto que a gente precisa desenvolver, né?
espiritualizar o nosso veículo físico, que é o próximo passo. Se a gente não fizer isso, continuaremos aqui. Agora, acho que o legal é a gente ter fé, porque nós somos chispas divinas. Então, nós já temos essas potencialidades. O que a gente precisa é desenvolver, porque às vezes a gente fica também se sentindo paralisado de dizer assim, como eu vou me tornar um Deus? Mas a gente é chispa divina, então a gente tem a potencialidade. Agora, se a gente não fizer nada, nada vai acontecer, né? A gente tem que ir estimulando, ativando essas potencialidades. O mais bonito disso, gente, é que, graças a Deus, nenhum de nós sabemos onde nós estamos. Quanto mais a gente achar que está próximo, pode ser que a gente está mais próximo do que imaginamos. Por isso que é importante não desistir, não ficar naquela do tipo, não dá, eu vou largar essa vida não dá. Você vai estar tão próximo que você vai largar alguns segundos antes. Vai largar o seu mérito. Por isso existe uma palavrinha fundamental, não só aqui, no nosso dia a dia. Começa com P. Persistência. E se você chegar lá, que está lá na sua frente, e falar assim, não, você dá na minha frente? Eu uso muito para mim, eu uso muito o exemplo de Marcelo. Marcelo, até 40 e poucos anos, ele fumava chatão, bebia aquele uísque, na verdade era quase um álcool puro naquela época, você imagina que era. Mulher de cara toda, já tinha filhos para todo lado, acho que dois casamentos, filhos. Deu um felicitado. A manheta, então, a gente chegasse para ele e falasse assim, cara, daqui a um ano, você vai estar recebendo informações direto do irmão Mauro. O que ele ia falar? Você é maluco, eu estou bem aqui na caramba, estou numa boa. Entendeu? Estou falando. Sempre uso esse exemplo. Cadê o exemplo de São Paulo? Né? Imagina São Paulo. Cara, ele está matando todo mundo aí. Olha, o dia que você quiser ir lá para Damasco, você vai levar um tombo de cavalo e você vai voltar para lá. Já mata esse aqui também, né? Esse cara está falando, ele morre. Pronto, matei. Entendeu? Eu uso para mim esses exemplos, porque são exemplos muito claros, tipo assim, não é impossível. Como a gente fala para a gente, nós somos muito críticos com a gente mesmo. Somos muito críticos. Né? E essa criticidade na gente é que muitas vezes faz a gente desistir. Então a gente não pode ser. A gente tem que ter muito uma fé na graça de Deus. A graça de Deus faz milagre. E faz milagre em nós também. Entendeu? Então a gente tem que ter essa fé inexorável nesse sentido, porque acontece essas coisas, desde que a gente não desista. Porque a gente tem essa dificuldade, a gente tem um monte de. Né, o próprio Paulo falou, a gente tem muito peso que nós carregamos de vidas e vidas e vidas. Mas esse peso pode instalo, como acabou do Marcelo. Carlos, eu sei, agora, a gente está falando de uma dúvida, né? Uma coisa que a gente estudou um pouco, mas uma pessoa como nós, uma pessoa mais ou menos do nosso meio, ela pode, se ela for aquelas criaturas extremamente devocionais mesmo, aquela do coração puro, desenvolver o corpo, alma e chega lá. Tem um livro chamado Iniciação Antigo-Moderna, que Marcelo escreve exatamente isso, chama-se Cristão Místico. Nós somos cristãos ocultistas, porque nós estamos numa escola, mas os cristãos místicos se evoluem tanto quanto e até muito melhor que nós. Claro, porque um cara é legal, o cara que faça isso de verdade, consciente, não daquele que vai ser funcionário. O Marcelo cita dois exemplos para estudar. Os dois exemplos qual é? Um, Tomás de Kempis. Dois, Jacob Boehme. Estudem a biografia desses dois seres que eram cristãos místicos que alcançaram essa. Então é evidente que pode não ser estudado. E eu acho que o grande, eu já falei isso numa reunião passada, o grande risco nosso, enquanto ocultista, é estarmos muito focados no intelectual e aí a gente cristalizar. Porque o místico mesmo, esse devocional, ele tem uma fé muito forte. E a gente fica racionalizando, às vezes, enquanto intelectual, a nossa própria fé, né? Por isso que, particularmente, eu ponho muito mais exposição na graça de Deus,
0,001%. Mas esse que você mencionou, eu também pondero. Porque é importantíssimo o conhecimento. É fundamental. Só que ele tem que ser utilizado no serviço. E aí está o que a gente falou. Para isso mesmo. Tomar cuidado, o conhecimento nos leva a curar. A graça de Deus não está necessariamente ou diretamente ligada ao merecimento em si. A graça pode ser. Ao contrário. Eu acredito nisso. Ao contrário. Eu acredito nisso. Não tem merecimento nenhum. Senão, o que a gente Pelo merecimento, ninguém está errado. Mas a graça de Deus, ela vem pelo amor divino que ele tem por todo. Esse amor da gente, essa disposição, falei tanto, quando você souber. Esse é o mérito da graça. Mas você mencionou um exemplo aí que a gente ser crítico, né? A gente deu outro aqui. Mas tem um outro ponto que também dificulta ou quase que impede a gente ir para frente, que é o medo. O medo é algo que dificulta muito a gente seguir. Fazer qualquer coisa, a gente já coloca uma barreira que quase se transforma em intransponível, dependendo. Você pensa assim, o medo do estudante Rosa Cruz é igual ao seu orgulho. Ele usa a desculpa do medo, na realidade, o orgulho, para não fazer o teste. Que é matéria. Qual é a associação? Dá para falar um medo para pouquinho quem não mais? está numa escola ocultista, medo para quem não está numa escola ocultista, não é o orgulho. Medo para quem não está na escola ocultista é a ignorância. Certo? Ignorância. Tá? É o que eu acho que no lado místico, a fé, ela ajuda a amenizar o medo, porque você tem essa fé. E agora eu não entendi muito, queria até que você falasse um pouquinho mais, porque está relacionado ao egoísmo? Orgulho. Ao orgulho? Orgulho, puramente orgulho. A pessoa, ela não é que tem medo. Né? Como ela não entende direito do processo, ou não entende tal coisa, então ela se esconde atrás do medo. Mas na realidade é o orgulho dela não querer se mostrar que não sabe. A crítica. Você não sabe como é que funciona. Então, o estudante é orgulho. Uma criança, por exemplo, não tem medo, porque ela não tem orgulho. A criança, ela vai. A criança vai, por exemplo, a criança, ela está vendo uma pessoa invisível aqui, ela está conversando com a pessoa, ela não tem medo da pessoa. Quantos e quantos de nós aqui, se você chegar e falar que tem uma pessoa do seu lado aí, você já porém, olha, onde ele está? Está aqui na sua esquerda. O que ele está fazendo? Ele está mostrando língua para você. Você tem isso? Vai estar em você. Por quê? Orgulho. Porque você não conhece. Não é medo. Orgulho. A Bíblia está cheia disso aí. Então, a criança tem uma questão aí diferente do adulto, né? Que é a palavrinha-chave, né? Que é a pureza, né? Ela é totalmente pura. Por isso que ela pode ter, por isso que ela não é orgulhosa, né? A criança começa a ter medo quando a gente põe medo nela. A gente começa a falar para ela, não, cuidado, ó o diabo, ó o demônio, ó não sei o quê. Mas antes disso, ela vai estar conversando até com o demônio do lado para ela. Ela está brincando aqui com a pessoa. Ela é meio feinha, mas está brincando. Então dá para a gente falar que é assim, né? Se a criança é pura, e foi dito, né, que os puros de coração verão a Deus. Sim. É isso? Então, por isso, para voltar ao Pai, a gente, essa pureza é indispensável para isso. Por isso que está presente a criança. Tipo, se você igual a criança, você consegue voltar para o Pai. Essa faxina interna que cada um tem que fazer. Ou seja, limpar, tirar todo a sujeira, esse peso, né? Aliado a isso, a gente vai. Você fala uma coisa. Você pegar uma pessoa que está numa escola, para você descobrir se ela é orgulhosa ou não, é só você prestar atenção
mais rebuscado a pessoa falar, mais termos colocar, e se alguns você tem inglês, mais orgulhosa a pessoa é e menos ela conhece. Quanto mais simples ela falar, quanto mais ela repetir as palavras antigas, mais ela conhece, mais ela quer ajudar. Então presta bastante atenção nisso, muita atenção nisso. Isso parametriza muito e não deixa a gente perder o seu tempo com muita coisa. Por isso que o Marx sempre fala aqui no conceito. Eu procuro usar as mesmas palavras para sempre dizer as mesmas coisas. Corpo vital, corpo vital, corpo vital. Não fica lá, corpo vital, corpo etérico, corpo astral, corpo... Não, corpo vital, corpo vital, corpo vital, corpo vital. Entendeu? É um dos pontos que está sendo tratado aqui, a terminologia. Sim. Justamente é a gente se policiar e focar. Então você pôs aqui, volta ao pai. Você deixou claro, volta ao pai. Vou voltar para meu Deus, para meu pai. Né? Você vai botar aqui, volta ao pai, chegada ao princípio de Vulcano, volta a Deus do sistema solar, volta ao pai. Não, acabou. Entendeu? É um termo claro, né? Fica fácil para nós. Bom, e fica difícil de você usar orgulho intelectual, que esse é que predomina no meu meio. Já que a gente falou isso aí de novo, né? Outro termo Rosa Cruz aí. Região etérica. Né? Subdivisões mais sutis aí do mundo físico. A região etérica é o lar das forças que conduzem as atividades vitais nas formas da região química, ou seja, o reino da forma, facilitando-as a viver, mover-se e propagar-se. Esse reino da natureza é um mundo invisível e intangível, onde os nossos sentidos comuns são inoperantes. A parte do mundo físico praticamente inexplorável pela ciência material. Temos aí um veículo formado de matéria dessa região, que é corpo vital. É composta de éter, elemento considerado matéria física não visível para a grande maioria das pessoas. O éter químico é o éter através do qual as forças atuam para manter e nutrir o corpo denso, ou seja, manter a forma. O éter de vida é o éter pelo qual atuam as forças de propagação, cujo objetivo é a manutenção da espécie, ou seja, manter. Né? O éter de luz, ou éter luminoso, é a fortaleza do cérebro-mente, porque ele é o assento de toda percepção sensorial, tanto interno quanto abaixo e acima do âmbito dos órgãos dos sentidos. Por último, o éter refletor é o armazém da memória do ser humano e reflexo da memória da natureza. Ou seja, é onde se registra todos os eventos que são produzidos no mundo. Atualmente tudo isso ocorre em um lugar que também é um termo Rosa Cruz. Que termo Rosa Cruz a gente vai falar? Terra. O planeta Terra é o nosso atual campo de evolução do período terrestre. Se compõe de 9 estratos de diferentes espessuras, e o núcleo ou o centro constitui a 10ª parte. Esse é o assento da consciência do espírito da Terra. Temos aqui vários organismos vivos, cada um deles sendo uma imagem microcósmica ou semelhança do todo. O ser humano é uma miniatura do todo, é um microcosmo. Outro termo Rosa Cruz. Espírito Universal Uno. O Espírito Universal Uno, expressando-se a si próprio no mundo visível, sob a forma de 4 grandes correntes de
Quais são? Quem é o Espírito Universal 1? Ser Supremo. Deusão. O grande arquiteto. Tá certo, é isso mesmo. Ele é emanado do quê? Do absoluto. E ele é? Seu mundo é o primeiro plano cósmico. Então, nós estamos Poder, verbo e movimento. Nós estamos falando do Espírito Universal lá em cima e do Deus do nosso campo de evolução aqui embaixo. Só para a gente ter a diferença do que é, nós estamos ligados lá em cima, ao absoluto. É isso? O que mais que a gente pode ver aí? É uma pergunta de estudante. O que você quer dizer? Seu mundo é o primeiro plano cósmico. Aqui, ó, primeiro plano cósmico. Então, esse é o primeiro plano cósmico. Ele está trazendo aqui pro que vem todos os demais, né? O primeiro. Está conseguindo ver aqui? Quer dizer, nós estamos dentro do sétimo plano cósmico. São 7 os planos, os mundos, certo? Os mundos são 7. Tá? Nós estamos aqui embaixo no sétimo plano. Nós estamos no sétimo plano Sim, nós estamos no cósmico. sétimo plano cósmico. E nós começamos com o primeiro mundo, que é o mundo de Deus. Então, mas nós estamos no sétimo Só para se plano situar. cósmico. A resposta seria assim. Para você saber a resposta, você tem que saber qual é a definição do termo cosmos do mundo, como o Glauco já definiu isso. O Glauco define o mundo como um estado de densidade de matéria diferenciada. Cada mundo tem sua densidade de matéria diferenciada de outro mundo. Né? Então, quando você fala que o mundo do Espírito Uno, Universal ou do Ser Supremo, é o primeiro plano cósmico, é o seguinte, que o primeiro plano cósmico é um lugar de uma determinada densidade que é diferente da densidade de todos os mundos para baixo, que ele mesmo criou. E assim sucessivamente para todos. Então, ele criou o primeiro plano cósmico, que é o seu mundo. Dentro dele, nós criou o segundo plano cósmico, que é o composto de outros mundos. E assim foi até, como a Regiane falou, até chegar ao sétimo plano cósmico, que é composto de outros mundos. No nosso caso, 7 mundos. Entendeu? E o mais importante é o seguinte: no sétimo plano cósmico, do ladinho aqui, ó, tá? Os são solares. Outros Então, deuses. Então, todos os outros deuses do sétimo plano cósmico, todos eles criaram 7 mundos. Não necessariamente com as mesmas necessidades nossas, mas criaram 7 mundos. É importante. Então, acho que é legal que quando as pessoas falam assim, existem outras vidas evoluindo, nossa, muitas vidas evoluindo, mas nós não podemos saber quais são, porque elas não estão no que nos interessa agora no nosso campo de evolução. Então, a gente tem que se concentrar aqui no nosso campo de evolução. Pensar assim, ó. Existem irmãos que têm condições de conviver com esses outros seres, que chamam-se de irmãos maiores. Os irmãos maiores têm condição total de ir para qualquer um desses sistemas solares, conviver com quais seres quiserem conviver. Esses seres humanos, irmãos nossos, e se esses seres humanos, irmãos nossos, que têm condição, não vão, porque eles querem muito mais que a gente chegue a esse nível, sabendo o quão difícil eles se voltam a trabalhar, porque nós, na nossa santa ignorância, na nossa infinita ignorância, ficamos capuchando outros mundos. Tem que conseguir desenvolver o mínimo dos seus corpos. Entendeu? A pessoa, ela morre cristalizada com doenças consultivas, câncer, outras coisas quaisquer, afundado em pesquisas e coisas, não sei o quê, porque eu quero conhecer outro mundo, telescópios, não sei o quê, ela está
matando a ela mesma. Você vê a infinita ignorância do ser humano? Caminho errado. Caminho errado. Primeiro procura desenvolver você, para depois desenvolver para fora. Não, ela quer desenvolver para fora, vamos mudar, vamos morar em Marte, vamos morar na Lua, não sei o quê, vamos descobrir aqui buraco negro, não sei o quê. Aí quando você já vai cair, você, como é que tá? Aí eu estou aqui com câncer no pâncreas aqui, tenho 6 meses. É isso que você comentou, né, Carlos? Aí você fala assim, ó, para, que é isso? E a hora que ele perde o corpo físico, a primeira coisa que ele chega lá, o cara pergunta assim, o que você fez para ajudar a humanidade? Pronto. Eu descobri. Não adiantou nada, não serve nada. Ou seja, todo o esforço de um ego aqui, ou seja, de nós, nesse mundo, está voltado para o mundo químico, mundo físico. Que Deus criou para a gente dominar. Ele criou para a gente dominar. E a gente, em vez de dominar, a gente... Não, a gente fica esforçando ainda para esse mundo aqui. Buscar justamente esse exemplo que você deu. Ou seja, explorar coisas físicas em detrimento de explorar a si mesmo. De buscar o conhecimento interno, ou seja, a gente acabou de falar, que estuda aqui, a nossa evolução interna enquanto indivíduo. Mas a gente quer buscar a evolução externa, física, material. Esse é o grande X aí da questão. Você já pensou se todo esse esforço que eles fazem para esses objetivos inúteis E todo o dinheiro fossem direcionados para acabar com a miséria, com a vida ruim, com os povos que nunca tinha acabado. Por isso estamos o quê? Atrasados. A gente cansado de ver na literatura, somos atrasados por isso. Inclusive, nós somos tão agraciados em ter esse tipo de acesso a conhecimento. Quantos outros nem esse ensino têm. Se você for procurar tecnologia, a mais avançadíssima que tem está dentro desse livro. Ah, porque você vê lá a medicina mais avançada que existe, está dentro desse livro, a técnica que a Rosa Cruz usa para fazer cura. Não inventaram nada igual, que é no nível de energia. Em questões de conhecimento e tecnologia, igual que a gente consegue ter dentro da filosofia Rosa Cruz, não tem. Não adianta, porque ele não fala dos mundos como sendo um negócio a alcançar. Não, ele fala, ó, isso aqui existe e tem um reflexo dentro de você mesmo. Agora, procure isso dentro de você e se desenvolva. Para entender o macrocosmo e o microcosmo. O Glauco vai falar, vai botar um poema agora, de uma pessoa que era uma física. Nossa. Se voltou extremamente para o espiritualismo. Tem carteirinha dela. E ela tem vários livros nossos, no nosso site, nós já traduzimos dela. Ela é uma física, tá? Então, acho que a gente concluir, né? Vamos falar sobre aí o Espírito Universal, esse poema da Elsa Glover. Consciência cósmica, um corpo universal, contém toda a matéria. Um nervo universal sente todas as dores. Uma mente universal contém toda a sabedoria. Um espírito universal preenche todos os planos. No corpo universal, todas as partes trabalhando juntas são necessárias. Aqueles em contato com a consciência cósmica sabem que todos os pontos de vista devem ser atendidos. Na mente universal é o plano cósmico. Aqueles em contato com a consciência cósmica sabem o que é bom para animais e para o homem. No espírito universal está tudo na terra ou no céu. Aqueles em contato com a consciência cósmica sabem que ninguém está dividido. Quando todos ganharem consciência cósmica, quando todas as partes conhecem o todo, então todos estarão unidos em um todo harmônico. Bom, pessoal, então aí a gente está fechando o capítulo 1, a região química do mundo físico.
na nossa reunião de hoje e vamos partir aí para encerramento com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.